É uma alegria pregar a palavra do Senhor, é uma alegria adorar ao Senhor. Quem já foi abençoado essa noite? Levanta a mão assim. Eu já fui. Sabe por quê, irmãos? Não tem como não ser. Estamos diante do Senhor, e diante do Senhor a tristeza vai embora, porque Ele é fonte da alegria. Glória a Deus por isso. Diante do Senhor, queridos, a ansiedade vai embora, porque a palavra dEle traz paz e firmeza. Diante do Senhor, não há quem fique parado, porque o Senhor, o poder do Senhor enche a sua igreja, amém? Por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos aqui, por isso que a igreja precisa ir e anunciar também a outros essa palavra da verdade, essa palavra de Jesus Cristo. E o nosso mês de missões terá como tema: no amor do Pai, vamos completar a missão. Se você lembrar, nos últimos anos, estamos sempre trabalhando, o final, vamos completar a missão. Ano passado, no poder do Espírito, vamos completar a missão. E esse ano, no amor do Pai, vamos completar a missão. O versículo que iremos trabalhar todo este mês, não só o versículo, mas é a base para as nossas mensagens, é João 3,16. Todo mundo conhece, na verdade? Acho que é o primeiro versículo que a criança aprende lá na classinha. Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha, todo mundo sabe. Então é neste firmamento, na base bíblica que você conhece, que nós iremos anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas. Então nós vamos caminhar com as organizações missionárias, com a igreja, com a nossa Missão Batista Alhambra, sempre essa temática sendo desenvolvida pelos nossos missionários. E João, queridos, é um livro espetacular. O Evangelho de João, para você que quer iniciar uma leitura, às vezes sempre alguém pergunta: pastor, qual livro da Bíblia a gente inicia? E geralmente eu indico João, o Evangelho de João. É uma leitura que você consegue ali desenvolver, uma leitura muito tranquila, cheia de verdades bíblicas, doutrinas bíblicas, mas também um texto extremamente missionário. É um livro missionário. O apóstolo João, ao escrever o Evangelho, que recebe o seu nome, tinha como propósito reafirmar a natureza de Jesus, sua divindade, a um grupo de pessoas que muito provavelmente não foram testemunhas oculares da vida de Jesus aqui na terra. Como nós, eu e você, não tivemos o privilégio de ver e tocar Jesus. Então João escreve o livro, seu livro, que hoje nós chamamos de Evangelho de João, para um grupo de pessoas gentias e também de judeus, para que eles tivessem o conhecimento da verdade, de quem Jesus era, da natureza divina, mas também do homem, Jesus. Então, todo o texto, todo o livro de João, ele irá abordar sempre essas temáticas. Fica notório em todo o livro que João, além de doutrinar os seus leitores, ele apresenta como missionário o Evangelho de Jesus Cristo. João enfatiza, por exemplo, as declarações de Jesus afirmando: eu sou. Quando Jesus então usa a expressão eu sou, ele está fazendo uma associação a Javé ou Yavé do Antigo Testamento, que os judeus conheciam muito bem, e confirmando assim a sua divindade também através do eu sou. Por exemplo, lá no capítulo 6, no versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. No capítulo 10, versículo 7 a 9, eu sou a porta. No versículo 12 do capítulo 8, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, do versículo 11 a 14, ele afirma: eu sou o bom pastor. No capítulo 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E lá no capítulo 15, versículo 1 ao 5, eu sou a videira verdadeira. Olha, irmãos, que interessante, todo o Evangelho irá reafirmar quem Jesus era. Jesus, ele assume a sua divindade. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira. João destaca que Jesus também é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Verbo que era Deus, o Messias, o Salvador do mundo, e diversas outras formas de garantir aos seus leitores de que Jesus não era mais um profeta, mas que era um homem diferente de qualquer outro que tinha pisado nessa terra. Jesus, meu amado irmão, nós precisamos sempre lembrar e reafirmar que Jesus era o Verbo de Deus encarnado, amém? O Emanuel, o Deus conosco. Ele diz lá no capítulo 1:14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus, Jesus habitou entre nós. O verdadeiro Deus andou por essa terra. E João também não vai deixar de lado a natureza humana de Jesus. Ele vai dizer que Jesus se cansou, que Jesus teve sede, que Jesus teve fome, para combater algumas heresias que diziam que a natureza humana de Jesus era falsa, que ele nunca tinha tomado forma humana. Então ele testemunha, e ele diz, queridos, eu acho fantástico, lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 1, quando João diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas próprias mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Esse era Jesus. João era testemunha, ele andou com Jesus, ele chorou com Jesus, ele tocou em Jesus, ele viu Jesus sendo preso, ressuscitou, venceu a morte, e ele estava presente quando Jesus disse: vão e anuncie isso a todas as nações. João era testemunha. João não estava inventando algo. João estava escrevendo para os seus leitores e dizendo: eu falo o que eu vi, o que eu toquei, eu falo do que eu testemunhei. Aleluia. Esse é o testemunho de João. É nesse contexto que eu precisava trazer para vocês, para que a gente conte a história da mulher samaritana. Essa história que você conhece. Porque se nós apenas iniciemos na história, e você conhece muito bem, e hoje tem até louvor, né? Junto ao poço, não vou cantar não, tá, gente? Vou declamar. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu. Depois o pessoal canta. Estava ali próximo, né, junto ao poço de Jacó, um lugar culturalmente respeitado, fazia parte da história daquele povo, da história do povo judeu, do povo samaritano. E Jesus se aproxima. Mas quando você realiza a leitura desse texto, você precisa entender quem Jesus é, com quem aquela mulher samaritana está conversando. Ela não está conversando com qualquer homem, ela está conversando com o Filho de Deus encarnado. E é a partir desse contexto histórico que você e eu vamos agora, com a ótica do Evangelho de João, realizar a leitura desse texto tão importante, desse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. O texto é do 1 ao 42, mas fique tranquilo, eu irei alguns versículos junto com os irmãos. Versículo 1: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó.
Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens com que tirar? Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por enquanto, até aí. Queridos, que texto! Que encontro de Jesus! Ah, meus amados, aqui poderíamos falar de vários encontros com Jesus. Você que está lá no grupo de missões, nós temos já 250 pessoas, 230 pessoas, pode aumentar, tem espaço, você pode entrar. Eu tenho colocado todos os dias, nós estamos numa campanha de oração lá, 30 dias de oração pelo mundo muçulmano. E todos os dias eu coloco pedidos de oração por algum povo muçulmano carente de um encontro com Jesus. São histórias fantásticas. Pessoas que talvez você nem imaginasse um dia ter esse encontro com Jesus. Transformação, pessoas curadas, pessoas libertas. Quando, irmãos, nós estamos servindo ao Senhor na área de missões e estamos em contato com pessoas que são perseguidas pelo Evangelho, como a nossa fé é fortalecida. Quando nós ouvimos relatos de pessoas que, durante este mês, o mês de Ramadã, onde os muçulmanos jejuam e eles pedem para Allah se revelar a eles, jejuam o dia inteiro. E eles pedem, no dia, tem um dia específico chamado a Noite do Poder. E é nesse dia, irmãos, que nós temos presenciado grandes testemunhos de Jesus se revelando a tantos muçulmanos. E assim como aconteceu com Paulo, Jesus se revela. E aí Jesus chega para essas pessoas e fala: vai na rua tal, na casa tal, porque lá tem um servo meu. Ah, queridos, isso acontece ainda hoje. Estava há pouco no encontro, e aí o pastor falando de uma irmã no Oriente Médio, é uma grande advogada lá, ela teve um sonho, sonhou com Jesus, se converteu. E no testemunho dela, ela falou que ficou uma semana orando, sem saber o que fazer, e ela já se sentia uma cristã, porque ela dizia: Jesus apareceu para mim, Jesus teve um encontro comigo, agora o que eu faço? Não posso, se eu contar para o meu marido, ele vai me abandonar, eu posso ser morto, o que eu vou fazer? E ela, foi uma semana, teve um dia o marido chamou para conversar e falou: olha, eu tenho algo sério para falar com você e eu preciso de toda a sua atenção. E aquele homem sentou com ela e falou: já era, descobriu, deve ter me visto aqui falando o nome de Jesus. E ele falou: olha, depois do que eu falar isso, você tem todo o direito de me largar, você pode ir embora, eu vou te dar a carta de divórcio. E ele disse: olha, no dia tal eu tive um sonho com Jesus Cristo, e agora eu sou um cristão, se você quiser me largar, você pode me largar. E ela falou: não, eu também tive um sonho com Jesus. E hoje, queridos, esse casal, eles são um dos grandes evangelistas de uma região do Oriente Médio. A gente não pode falar aqui o país por segurança, mas são vários casos. Você vai ouvir muito aqui esse mês de Jesus tendo um encontro com essas pessoas. Mas aqui, queridos, nesse momento,
Os discípulos vão à cidade comprar comida e mostra o texto que Jesus é homem como você e eu também somos. Ele tem a sua natureza humana. A única diferença é que ele não tem pecado, mas ele tem fome e sede. E diz que os discípulos entram na cidade e Jesus, cansado da viagem, está cansado, ele vai perto da fonte, se assenta, e ali ele fica mais ou menos a hora sexta. Os estudiosos vão dizer que no horário romano, mais ou menos ao meio-dia, sol a pino. Imagina, queridos, no Rio de Janeiro, 40, não é mais nem 40 graus, né? 50 graus, você querendo beber uma água e não tem ninguém vendendo uma água. Jesus está ali para se saciar, está com sede, está com fome. Então chega uma mulher. Lembre-se que Jesus está na terra dos samaritanos. Jesus está como se estivesse uma terra de estrangeiros. Os samaritanos, como diz muito bem o texto, no versículo 9, porque os judeus não se dão com os samaritanos, uma questão cultural. Não havia ali um relacionamento. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, porque lá atrás, quando o reino do norte ele é conquistado pelos assírios, há uma mistura de judeus com outros povos. Você vai encontrar lá em 2 Reis, capítulo 17. Houve então uma mistura, e aí aquele povo, para o judeu que se considerava raça pura, neste momento da história, eles não aceitavam os samaritanos. Então havia essa briga, esse desprezo entre judeus e samaritanos. Então aquela mulher se aproxima de um homem judeu, e Jesus vira para aquela mulher e diz: me dá um pouco de água. Hein, João? Olha a questão cultural. E aquela mulher rapidamente diz a Jesus: mas espera aí, como pode, você sendo homem judeu, já não era costume nem dos samaritanos, nem dos judeus, a mulher que não era conhecida conversar com o homem, e o homem com a mulher, teria penas severas. Então Jesus se aproxima de uma mulher, e de uma mulher samaritana. Por isso ela diz: como tu sendo um homem judeu. Jesus vai conversar com aquela mulher. Nós vemos, queridos, nesse momento, um texto tão importante para a questão missionária, doutrinária, pastoral. Há um cuidado de Deus com aquela mulher. Jesus, nesse momento, vai nos mostrar que Cristo, queridos, atravessa qualquer barreira cultural, social e espiritual para revelar a sua verdade a todas as pessoas. Jesus, quando olha, queridos, ele não vai olhar: o Felipe é assim, então vou revelar aqui. Não, esse aqui é africano, não vou revelar não, vou revelar só para o europeu. Não, vou revelar para o asiático, mas para o americano não. Jesus, ele vence qualquer barreira cultural, amém, queridos? Nós é que colocamos isso. Não existe geografia no reino de Deus. Não há barreira. Apocalipse, João vai dizer que ele viu todo o povo, língua, nação, adorando diante do Cordeiro. Querido, sabe o que significa? Que Jesus vai vencer qualquer barreira cultural, linguística, nação, reino, povo, governo, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus inicia aquela conversa com essa mulher. Esse momento, queridos, esse evento ilustra a divina soberania de Deus na salvação. Ele vai nos mostrar no decorrer do texto a depravação do homem. O homem não consegue salvar-se a si mesmo, e de uma necessidade da regeneração operada pelo Espírito Santo. Quando olhamos à luz da palavra, o capítulo 4 de João, vamos explorar a condição da mulher samaritana e a iniciativa soberana de Cristo, as implicações deste encontro.
Havia, queridos, como eu falei, esse distanciamento judeu-samaritano. Mas havia uma segunda situação que Jesus precisou vencer: o papel da mulher na sociedade judaica e samaritana. As mulheres tinham uma posição mais baixa na sociedade. A mulher, com o histórico da samaritana, mais ainda, ela tinha um histórico ruim para a sociedade. Ela não era uma mulher bem vista. E é dessa mulher que Jesus se aproxima. É dessa mulher que talvez estaria fora da minha mesa e da sua mesa. É dessa mulher que talvez você e eu nem sequer convidaríamos para vir num culto. É dessa mulher que Jesus se aproxima e diz: eu quero beber da água que você vai pegar. Jesus está quebrando barreiras. Jesus está quebrando situações. Jesus está quebrando cultura. Ah, queridos, mas o que eu acho tão maravilhoso nesse texto é porque Jesus quis passar por Samaria. Vamos lá no texto? Sabe por quê? Eu disse para vocês que havia essa briga. Os judeus faziam de tudo para não passar pela região de Samaria. Ele já tinha um outro trajeto, ele já tinha outro caminho. Ele planejava a viagem e vinha, subindo. Opa, Samaria. Dá a volta, não passe. Eles não queriam nem passar por aquele lugar. E o texto nos diz, lá no versículo 4, o seguinte: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Que interessante, irmãos. Depois pega esse texto e você vai fazer o OIA. Sabe o que é OIA? Observação, interpretação e aplicação. É do estudo bíblico. OIA. Então, OIA o texto, irmão. Observação, interpretação, aplicação. Com calma em casa. A hora já está avançando. Gente, avança rápido a hora. Se vocês quiserem, a gente faz vigília. Não, estou brincando. Vigília vai ter no fim do mês. Mas, queridos, o texto é riquíssimo. E ele diz: era necessário. Humanamente era necessário? Não. Tinha outra rota, tinha outro caminho. Mas aqui, queridos, representa que Jesus queria ir ao encontro daquela mulher. Não era um encontro casual, mas Jesus queria buscar quem era dele. João 6,37, Jesus busca a todos a quem o Pai lhe deu. Jesus mudou a rota da sua viagem, porque era necessário pregar o Evangelho naquele lugar. E para aquela mulher, queridos, não existem encontros casuais com Jesus. Deus sempre tem um propósito para aquele a quem Ele quer encontrar. Essa é uma ação de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que busca o povo seu. E Jesus então diz: discípulos, vamos por dentro de Samaria. Imagina ali os discípulos numa grande discussão: mas Senhor, para quê? Vamos passar em Samaria? Não tem nada de bom lá, para que a gente vai lá? E Jesus diz: eu quero. Sabe por quê? Porque tinha uma mulher que precisava ser restaurada por Jesus. Talvez não seja do seu interesse pregar o Evangelho para aquele teu vizinho, para o teu patrão, para os povos não alcançar. Para que, pastor, eu vou pregar para muçulmano? Ele só sabe explodir bomba, tem tudo que morrer. Mas Jesus, queridos, não tem qualquer encontro. Jesus quer transformar a vida daqueles que creem no seu nome. Não importa se é o homem pior do mundo, ou se é aquele que você diz que é bonzinho. Sabe por quê? A aparência pode ser de bonzinho, mas aquele que não está em Cristo não é nova criatura. Ele é condenado para o inferno. Então todos precisam ouvir o Evangelho da verdade. E Jesus faz essa mudança radical. Ele rompe as barreiras culturais. Aqui vemos a graça irresistível de Deus em ação. Cristo inicia a conversa e aos poucos guia a mulher a um entendimento mais profundo sobre quem Ele é. Jesus não está preso na nossa cultura, queridos, na nossa geografia. Ele é o Senhor de todas as coisas e pessoas. Não há barreiras para Jesus. Não há nada que Jesus não possa fazer. Doutor Ronaldo Lidório, pastor, doutor também, diz o seguinte:
Ronaldo Lidório hoje é um dos grandes missiólogos do Brasil. Se você ainda não teve oportunidade, acompanhe lá nas redes sociais, pastor Ronaldo Lidório. E ele fala, tem uma frase certeira, que eu gravei, eu gosto sempre de repetir. O Evangelho, ele é supracultural, pois define e exorta a cultura. A cultura, não o contrário, ou seja, o Evangelho está acima de qualquer cultura. O Evangelho também é cultural, por ter sido revelado à humanidade, em seu próprio contexto e história. Ele é intercultural, por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. Ele é multicultural, ao ser destinado a todos os povos e línguas. E ele também é transcultural, quando transmitido de uma cultura para outra. Mas o Evangelho também é contracultural, pois sempre confronta o homem em sua própria cultura. Amém, queridos? Cristo, somente Cristo tem o poder de fazer nova todas as coisas. Lembra de Nicodemos? É necessário nascer de novo. É assim que o nosso Deus faz. Transforma o homem em todas as suas verdades e conceitos e faz dele servo e embaixador da reconciliação para todos os povos. Qualquer cultura. Você já viu esse poder do Evangelho, queridos? A pregação começou com 12 homens judeus, a igreja do primeiro século em Jerusalém. Ela inicia praticamente judaica, depois ela começa a mudar, chega a Antioquia, e aí começa a se espalhar por todo o mundo, chega na Europa. Hoje, as grandes igrejas, o Evangelho cresce mais no sul do globo do que no norte. Cresce muito na África, no sul da Ásia, na América do Sul. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é o Senhor do campo. Ele enxerga o mundo como um grande campo. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Rogai ao Deus do campo. Ele não olha, o brasileiro, o português, o italiano, o japonês, não. Ele ora a todos. E Ele quer alcançar a todas as pessoas, através do seu Evangelho. Queridos, é lindo quando a gente está num ambiente, eu não sei se você já teve esse privilégio, eu já tive, de estar num encontro multicultural, com pessoas de todas as nações, muitas nações, todas, exagero, mas muitas nações. E ali em inglês, espanhol, francês, japonês, chinês, e aí você fica, meu Deus, só o Senhor pode fazer isso. Eu já entrei, irmãos, em live com mais de 50 nacionalidades diferentes. E aí você olha isso, é só o poder de Deus, queridos. Como é que pode alguém lá na Índia, talvez nesse momento, estar adorando ao mesmo Deus que eu e você? Sabe por quê? Porque o Senhor mesmo nos criou para a sua adoração. Neles não há barreira linguística. Pode ter para mim, para você, mas para o Senhor não. Para o Senhor não. A palavra dele é única para todas as culturas. E é isso que Jesus vai fazer com essa mulher. E Jesus começa a conversar com ela, e ele mostra para ela a sua condição espiritual. A condição dela é de pecado. Todos nós somos pecadores diante do Senhor, até sermos alcançados pela graça. E aí nos tornamos pecadores perdoados pela graça de Deus. E essa mulher, queridos, ela desconhece quem Jesus é. Assim como os incrédulos, ela não compreende a realidade espiritual até que Cristo a revele. Hoje, mais de 3 bilhões de pessoas ainda desconhecem a Jesus, pois não ouviram falar dele. Essa mulher busca satisfação em fontes erradas. Do versículo 16 a 18, nós vamos ver que essa mulher teve vários maridos. E Jesus diz, realmente, você já teve 5, e agora o que você tem não é teu. Ela procurava satisfação no matrimônio. Ela procurava satisfação ali, talvez, em estar com um homem, estar na cama com alguém. E ela está buscando essa satisfação em fontes erradas. Sua vida amorosa era instável.
refletia uma tentativa fracassada de preencher um vazio que só Deus pode suprir. Talvez hoje, queridos, você esteja buscando essa satisfação no seu trabalho, na família, na diversão, talvez até na estrutura da sua igreja. Eu participo de tudo na igreja, querendo preencher o meu tempo, querendo preencher algo, mas mesmo assim você não é feliz. Cuidado, você pode estar se enganando. A nossa satisfação precisa estar somente em Cristo, aleluia. Filipenses 4:4-6 vai dizer para nós: alegrem-se no Senhor. João 15:11 vai falar que a nossa alegria precisa ser completa em Cristo. Nós veremos depois Romanos 15:13, Hebreus 13:5, vai nos falar que a nossa satisfação e contentamento precisa estar em Jesus Cristo. Aquela mulher começa a entender a conversa. Qual é o seu contentamento hoje? Está em quê? Eu tenho que trabalhar mais. Se eu não trabalhar mais, eu não vou estar feliz. Eu tenho que ir na igreja. Pastor está falando isso? Estou, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas se importam muito em fazer a obra de Deus, mas não conhecem em profundidade o Deus da obra. E Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia vai nos falar que naquele último dia muitos vão falar: Senhor, eu orei, eu cantei, eu toquei, eu preguei em seu nome. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. O seu contentamento, o seu prazer não pode ser em fazer algo, mas em adorar a Deus realizando algo. Esse é o nosso foco. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode cometer o erro, eu posso, de vir aqui para cima, ou de ir para uma reunião, ou de ir para um evangelismo com o foco errado, querendo apenas uma placa no final da programação. E Jesus não quer isso da gente. Jesus quer verdadeiros adoradores. E aquela mulher estava procurando a sua satisfação em muitas coisas. E a minha pergunta a você: em quem você, ou em que você está descansando? Onde está a sua alegria? O que você tem buscado que tira de você, a sua confiança em Deus? Vamos avançar. Essa mulher também tem um entendimento distorcido da adoração. A sua preocupação com o local do culto, lá no versículo 20, ela vai questionar: mas Senhor, os nossos pais a adoravam neste monte, mas os judeus dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando dele mesmo. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aquela mulher aprendeu que a verdadeira adoração tinha que ser realizada ali, no Monte Gerizim. Os judeus em Jerusalém. Os olhos dela ainda estavam vedados para a verdadeira adoração. Isso demonstra que ela não teria qualquer chance de sozinha chegar à verdade. Foi necessária a ação redentiva e a revelação do Filho de Deus para que ela tivesse o encontro verdadeiro com Jesus. Eu tenho uma pergunta, irmãos. Neste momento, muitos de nossos irmãos estão cultuando também. Alguns em cavernas, outros em florestas, outros em túneis, e nem sequer podem cantar como nós cantamos aqui a plenos pulmões, outros podem ser mortos. Nessas últimas semanas, não sei quem acompanhou, quem está no grupo, eu postei lá, tivemos no Congo 70 cristãos mortos, uma igreja foi totalmente assassinada, inclusive o pastor era um parceiro do nosso missionário Rodrigo Petrelli. Alguns meses atrás teve um treinamento com o nosso pastor lá em
Quênia, esteve no Quênia com ele e foram mortos. Agora, esses dias, a Nigéria também, o nosso PEP foi atacado, 10 crianças foram mortas lá no PEP, na Nigéria. Agora, esses dias também chegou a informação aqui para mim, me fugiu agora, o Congo, também tivemos, acabei de falar do Congo, né? E também em Uganda, a Nigéria, parte da Nigéria, queridos, além do PEP, muitas regiões da Nigéria hoje com extremistas islâmicos. Será que estes irmãos, na nossa concepção, estão adorando errado? Ah, pastor, eles não entram na igreja, não tem prelúdio para eles cantarem, está errado a adoração deles. A nossa que acerta, o nosso modelo, está aqui, a ministra, a semana inteira ela coloca no papelzinho, fica lindo. Esse irmão não, ele vai para a caverna, ele nem abre a boca para cantar, nem cantou o HCC no culto de ontem lá na floresta, porque a gente tem a fazer a nossa liturgia como a correta. Mas Jesus diz o seguinte: eu quero aqueles que adorem em espírito e em verdade. Não estou dizendo, queridos, claro que nós temos uma liturgia que nós amamos, e eu amo a liturgia da minha igreja, sou batista, mas eu estou dizendo é da intenção do coração, é de olhar para aquela pessoa. Já pensou, por muito tempo, muitos missionários fizeram isso, chegava no lugar, está tudo errado aqui, faz desse jeito, até que no movimento moderno de missões, Hudson Taylor enxerga algo extraordinário na China. Eu preciso olhar como eles fazem, ensinar o Evangelho. E aí o Evangelho expandiu rapidamente por toda a China. O Evangelho da verdade. Jesus não está preso na nossa denominação, Jesus não está preso da maneira que nós fazemos. É claro, queridos, que quando você olha algo, você fala: pastor, aquilo ali não é bíblico, não. Tem muita gente. Hoje o YouTube abriu mais ainda essas possibilidades, né? Você põe aí, realmente, só Jesus Cristo, porque está difícil. Mas o que eu estou dizendo aqui, Jesus não está olhando o modelo, a estrutura, Jesus está olhando o que aquela pessoa está realizando. Como a pessoa está realizando. É verdadeira adoração? Sabe por quê, irmãos? Há muitos anos atrás, na igreja só podia órgão. Depois começaram o instrumento. Bateria então, não era isso? Eu já li aqui uma ata, fazendo uma pesquisa. Teve uma irmã que foi excluída aqui, né, porque ela foi no cinema. Eu li essa ata aqui. Foi aqui. Hoje é permitido falar: jovem solteira foi ao cinema. São os movimentos. Nós temos que olhar, irmãos, a Escritura e saber que sim, a Escritura, ela é sagrada. Nós somos conservadores, eu sou conservador, eu sou batista, eu amo cantor cristão, eu amo coral, orquestra, tudo isso. Mas eu não posso olhar para o irmão meu lá na África, 5, 6 horas de culto, queridos, 3 pregações, 20 louvores e falar: meu Deus, está tudo errado, olha só como que ele está adorando. Da mesma forma que ele chegar aqui e falar: esse brasileiro tudo fraquinho, não aguenta 2 horas de culto, né? Tem isso também, tem o contrário. A gente fala deles, eles falam da gente. O que eu estou dizendo, querida, é que aquela mulher falou: o certo é aqui. Os judeus dizem que é lá. E Jesus diz: vai chegar um tempo que nem aqui nem lá. O que Jesus quer é que os servos dele o adorem em espírito e em verdade. Precisamos reforçar isso, caminhar, olhar e falar: Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Essa realidade só confirma que o homem natural não busca a Deus, nem pode compreender as coisas espirituais sem a obra do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo, nós vamos compreender a água viva. Jesus vai falar lá no versículo 4, do 10 a 14, que Ele é a água viva. Jesus apresenta-se como aquele que dá a água viva, uma referência à vida eterna e à obra regeneradora do Espírito Santo.
Essa metáfora remete à passagem do Antigo Testamento, onde Deus promete restaurar o seu povo com água purificadora. A nova vida é concedida soberanamente por Deus, sem a cooperação do pecador. É Deus que faz, é Deus que efetua, é Deus que salva, é Deus que dá a fé, e a fé então regenera o homem através da obra do Espírito Santo. Precisamos enfatizar mais em nossos cultos, na nossa vida, na nossa pregação, a suficiência de Cristo como mediador e a necessidade de um culto regulado pela palavra de Deus. Graças a Deus, queridos, nossa igreja é uma igreja que prega a palavra. Nossa igreja prega a palavra da verdade. Dê glória a Deus, porque nosso púlpito continua firme no propósito de exaltar ao Senhor e ser uma igreja cristocêntrica. Ah, meus queridos, glorifique ao Senhor. Aproveite, vem para a escola bíblica, vem para o culto, participe, não perca, absorva, escute, proclame e anuncie. E é nessa mudança, nessa ação, queridos, do Espírito Santo, da água viva que Jesus apresenta, de quem Ele é o Filho de Deus, Ele é a água da vida, é Ele quem restaura, é Ele que diz como é a verdadeira adoração. Aquela mulher então, ela se converte, ela entende a revelação de quem Cristo é, ela deixa o seu cântaro e corre para anunciar aos outros. É um sinal da transformação genuína. Aquela mulher reconhece a sua necessidade de Cristo. Ela passa a ser uma testemunha de Jesus. E a partir dessa transformação, dessa cura, dessa libertação, dessa conversão, muitos outros irão crer que Jesus é o Cristo. A obra de Deus não é limitada pelos preconceitos humanos. A obra de Deus vence barreiras, vence culturas, vence questões sociais, vence questões políticas. O Senhor Jesus é o grande eu sou. Aquela mulher corre para o seu povo e diz: eu conheci um homem, ele é profeta, ele disse tudo sobre mim. E muitos creram, correram e foram ouvir o que Jesus tinha para falar. Lembra do início do texto? Era necessário passar por ali. Era necessário. Faça agora uma reflexão sobre a sua própria vida, sobre como Jesus te alcançou. Era necessário Ele passar por onde você estava. Era necessário Ele alcançar a sua família. Era necessário sair um missionário lá dos Estados Unidos, vir em 40 dias de navio, aportar no Rio de Janeiro e iniciar o trabalho entre o povo brasileiro, iniciando o movimento batista no Brasil. O missionário. Essa história também, irmãos, quebra um pouco aquela falácia de algumas pessoas que dizem: para que ir para fora pregar o evangelho se tem muita coisa para fazer aqui? Eu vou pregar esse mês também um pouquinho sobre isso, no domingo, nos domingos. Para que ir para lá se tem aqui? A história da samaritana. Jesus poderia ficar em Jerusalém e falar assim: ó, estou aqui, estou no povo, aqui é o meu lugar. William Beckby poderia ficar nos Estados Unidos e falar: para que eu vou para o Brasil? Tem muita coisa para fazer nos Estados Unidos. Keller poderia ficar na Inglaterra. Para que ir para o Brasil? Para que pegar navio 40 dias? Ou como o Louis Breton, que ficou, um americano, 4 meses viajando pelo Brasil. Tem que ler. Leiam o livro dele, Louis Breton, o apóstolo do sertão. O homem, imagina um americano, no calor do sertão do Brasil, queridos, em cima de jumento,
pegando navio a vapor, andando a pé para anunciar o evangelho nos sertões do Brasil. Imagine se ele fica lá nos Estados Unidos e fala: não, para que eu vou se tem muito? Tem muito, e continua tendo, e aqui continua tendo. Mas o que Jesus fala é: vão, quebrem as barreiras culturais, avancem, proclamem, porque aquela mulher transformada foi uma missionária no seu próprio povo. Queridos, o Senhor quer nos usar. Algumas aplicações para a gente terminar. Pensei correr um pouquinho devido ao horário. A evangelização deve ser cristocêntrica e bíblica. Jesus não apenas dialoga com a mulher, mas conduz a conversa para a revelação de quem Ele é. A salvação é obra soberana de Deus. A mulher não procurava Jesus, mas Ele a encontrou. Terceiro, a verdadeira satisfação está em Cristo. Assim como a mulher buscava preenchimento nos relacionamentos, muitos hoje buscam em bens, prazeres ou status, o que só Cristo pode dar. Quarto, todos são chamados à verdadeira adoração. O culto a Deus deve ser feito conforme a sua palavra e não apenas em tradições humanas. Em quinto, o evangelho é para todos os povos. A inclusão dos samaritanos prefigura a expansão do reino de Deus para todas as nações. O encontro de Jesus com a mulher samaritana exemplifica a profundidade da graça de Deus. Ele, Jesus, busca os seus, Ele os chama e transforma as suas vidas para que glorifiquem o seu nome. Que possamos, assim como a mulher samaritana, deixar os nossos antigos cântaros e anunciar ao mundo: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Porventura, não é o Cristo que você um dia teve um encontro? Queridos, um dia eu tive um encontro com Jesus e minha vida foi mudada. Um dia você teve um encontro. Um dia teu pai teve um encontro, sua avó teve um encontro, você está aqui. Um dia nós tivemos um encontro e a nossa vida foi mudada e transformada por Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Logo depois eu vou dar a bênção e nós vamos encerrar com esta canção. Se você puder ficar em pé, eu quero orar junto com você, para assim como a mulher samaritana, você tenha um encontro verdadeiro. Se você, meu querido, está aqui esta noite e teve um encontro verdadeiro com Jesus, me procure. Se você está online e teve hoje um encontro com Jesus, esse Cristo que liberta, esse Cristo que transforma, envie uma mensagem para a gente quer falar com você, a gente quer conversar contigo. Vamos, queridos, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Se Cristo te transformou, se Ele te alcançou, vá e ensine sobre esse Jesus. E diga: eu anuncio o Cristo, o prometido às nações, o Messias, aquele que era, que é e que há de vir.